Olá, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Maia, sou cirurgião dentista, empreendedor digital, fundador do canal Experts da Odontologia. Um dos objetivos do canal é trazer conteúdo relevante das mais diversas áreas e especialidades da odontologia. Principalmente aqueles assuntos que, de um modo geral, nas redes sociais, as mídias sociais vêm causando uma certa repercussão. Se você gostaria de ver outro assunto além do que nós vamos tratar aqui hoje, coloca aqui nos comentários logo abaixo aquele assunto no qual você gostaria de ver um profissional da área falando, com embasamento científico, um pesquisador, um mestre, um doutor, apresentando trabalhos e informações respaldadas cientificamente e atuais, né? Atualmente, a odontologia brasileira e mundial, mas a brasileira especificamente, nesse quesito de pesquisa do assunto que nós vamos tratar aqui hoje, é uma das que mais produz publicação científica e pesquisa no mundo. E para falar desse tema, nós convidamos o Dr. Manuel Eduardo de Lima Machado, professor da USP de São Paulo. Ele é reconhecido nacional e internacionalmente e um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Endodontia, além de ser o idealizador do Projeto 32, um projeto belíssimo, do qual ele também vai falar um pouco. Tá ok? Não esquece de curtir o link, isso nos ajuda a ter relevância para o YouTube e aparecer para mais pessoas e trazer mais informações para vocês. E nos motiva a procurar e convidar grandes profissionais para compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Ok? Se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui e vamos à entrevista. Obrigado. O nosso entrevistado é doutor em endodontia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Harvard. Além de ter sido professor associado da USP e professor convidado da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a PCD Central. Ele também foi fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Endodontia e, ao longo dos seus mais de 40 anos de experiência, Dr. Manuel Eduardo de Lima Machado é autor de vários livros. São eles: Endodontia da Biologia à Técnica, traduzido para o espanhol e distribuído por toda a América Latina e parte da Europa. Urgências em Endodontia, Bases Biológicas, Clínicas e Sistêmicas. E Endodôncia, Ciência e Tecnologia. Obrigado, Dr. Machado, por ter aceitado o nosso convite. E é um prazer imenso estar com o senhor aqui. Eu é que tenho a oportunidade de agradecer vocês pelo convite e pela belíssima iniciativa de esclarecer, e na realidade um esclarecimento não só ao público mesmo, né, como aos colegas também, porque o ritmo onde que as ciências têm evoluído é numa velocidade muito intensa. Então, muitas vezes, né, conceitos admitidos há poucos anos atrás hoje são renovados. Então, é extremamente importante que o profissional esteja atuando e também que busque uma fonte fidedigna para a sua atualização, para ver as constantes evoluções. Então, vocês estão de parabéns em desenvolver esse projeto. É um prazer estar aqui. Obrigado, nós que agradecemos. Para começarmos, é importante destacar que a endodontia é uma das especialidades odontológicas que tem o objetivo de prevenir e curar as enfermidades da polpa dental e do periápice, aquela área em volta da ponta da raiz, não é isso, doutor Machado? Perfeitamente. Quando falamos em tratamento odontológico, a reação quase sempre é sinônimo de receio ou medo. Medo de ir ao dentista é meio imaginário popular. Desde a antiguidade, né, momento em que eram utilizadas técnicas dolorosas no tratamento dentário. Mesmo com o avanço da tecnologia e a modernização das técnicas, ainda surgem mitos, fake news e profissionais, muitas vezes nem da área odontológica, e que divulgam conteúdos e tratamentos alternativos sem embasamentos científicos sobre os assuntos, sobre os mais diversos assuntos da odontologia. E dentre esses assuntos, existem na internet vários mitos sobre o tratamento de endodontia, né? Tem vários canais tratando sobre o tratamento de canal.
E nosso objetivo é justamente ter o senhor como uma autoridade, né, num assunto no Brasil e respeitado internacionalmente para nos esclarecer. Primeiramente, o senhor poderia explicar mais sobre o tratamento de canal, como é e por que é realizado, e se esses procedimentos realmente podem causar danos ou alguma doença, algum problema para o paciente? Algum problema sistêmico. Algum problema sistêmico? Então, o que nós precisamos passar a qualificar é que, como qualquer ciência, né, o avanço da endodontia nos últimos 20 anos foi extremamente assustador. Então, por exemplo, a gente inicia, mais ou menos, em 1935, num trabalho de Dickson e Rickert, aonde, por exemplo, ele define dentro do trabalho e com a metodologia aplicada dentro daquela época, que as bactérias só podiam sobreviver dentro do canal radicular. Isso porque, em 1914, existia a teoria da infecção focal, né? Que dentes com polpas mortas, dentes com bactérias, poderiam levar o paciente a doenças sistêmicas, como endocardite bacteriana e outras complicações. Dentro daquele momento, né, em 1914, vários absurdos foram feitos, né, e muitas vezes se extraíam o dente por qualquer motivo como prevenção de doenças sistêmicas. Vai ser nesses trabalhos iniciais desses pesquisadores, né, que mostram que a bactéria fora do canal é destruída pelo mecanismo imunológico, que, por exemplo, se inicia ou se dá força a possibilidade de fazer o tratamento endodôntico mesmo em dentes com polpas mortificadas e com infecção, né? Muito bem. De 1914 até 1960, 1970, na realidade, fica assim uma certa discussão sobre a eficiência do tratamento endodôntico. Agora, nós temos que qualificar que a eficiência do tratamento endodôntico vai de 78% a 92% de sucesso, né? Então, eu acho que a partir desses valores, desses tempos, eu posso sim ser considerado um tratamento seguro. O que eu preciso saber é se esse tratamento ele está sendo feito dentro das normativas de biossegurança. E mesmo com a fragilidade dos tratamentos endodônticos realizados no passado, com várias e diversas trocas de medicação para promover desinfecção, né? E ao mesmo tempo poder obturar e fechar esse canal, o que hoje é completamente foi substituído por total com as novas tecnologias, nós já apresentávamos, né, um índice de sucesso considerável para ser tido como ciência. O que nós podemos falar da endodontia é que não existe 100% de sucesso. Como não existe 100% de sucesso em nada, né? Como não existe 100% de sucesso em todas as cirurgias da medicina e em todos os procedimentos dali para frente. A gente está vendo em São Paulo agora as pontes da Marginal caindo, né? Quer dizer, não tem 100% de sucesso também na engenharia. Verdade. Então isso faz parte da ciência. E no nosso caso em especial, a grande vilã, a grande variação sempre é a anatomia, né? Então, quer dizer, muitas vezes, por melhor que o profissional realize esse tratamento, precisa também por parte do paciente uma preservação a médio e longo prazo para ver o resultado que ocorreu. Porque uma vez feito o tratamento da melhor forma possível, não quer dizer que ele vai levar o resultado. Agora, o controle disso é que é uma questão muito importante, né? A partir de 1970, mais ou menos, com os novos trabalhos de microbiologia, com novas tecnologias, né, laboratoriais até para ensaios e estudos, a gente vê os trabalhos de Müller, de Rapassalo, de Lar Fabrício, Sandquist e outros inúmeros microbiologistas da época, a gente começa a ver coisas, né, muito curiosas. Por exemplo, não existiam 5 tipos de bactéria no canal como os primeiros autores, Fischer e MacLean, passaram a determinar.
Na realidade, existem mais de 700 ou 800 tipos de bactéria sendo catalogado cada vez mais, né? Uma outra coisa também é que, por exemplo, a endodontia, ela trazia como uma das suas funções a remoção da dor, né? Então, quer dizer, a maior preocupação do profissional era a remoção da dor. Hoje não. Hoje a dor pós-operatória ela é decorrente de um processo técnico, de um processo clínico, de um processo de uma intervenção mecânica e física que é natural, perfeitamente natural, como são perfeitamente naturais os pós-operatórios, pós-cirúrgicos de medicina. Tá certo? Então, não é mais essa a preocupação. Hoje a preocupação é na limpeza, é na desinfecção. Então, por exemplo, casos do passado aonde se deixavam os dentes abertos, né, para que drenasse um pus, um abscesso ou coisas assim, hoje já não são mais permitidos, né? Porque em várias lesões apicais foram inclusive encontrados enterococos fecais, né, que não são da cavidade oral, mas que tem no alimento, tem na salada, tá certo? Prevotelas, pseudomonas aeruginosas, bactérias extremamente agressivas, né? E se deixava esse dente aberto com o intuito de minimizar o processo de dor. E hoje não, hoje nós limpamos, fechamos e mantemos a qualidade e, se for o caso, busca outras alternativas de drenagem. Então, o que a gente quer dizer com isso tudo é que existe sim uma manifestação sistêmica das doenças endodônticas, como de todos os outros órgãos do organismo, não só dos órgãos dentais. Essa manifestação, ela ocorre em situações muito particulares, na realidade em 5%, 3%, 2%. Essas situações ocorrem quando o paciente tem uma necrose pulpar, ele tem uma infecção instalada dentro dessa região, mas essa infecção, por ser de crescimento lento, muitas vezes não apresenta uma sintomatologia dolorosa. E com isso, o paciente, sem determinar, sem saber, ou com o tempo muito atrapalhado, se mantém infectado por 5, 6, 7, 8 anos. E isso pode gerar Isso pode, num determinado momento, fazer com que alguma bactéria entre na corrente circulatória e vá levar a problemas cardíacos, né? Então nós temos dados, por exemplo, hoje, extremamente interessantes e significativos de que, por exemplo, existem casos já detectados de AVCs por infecções dentais. Hoje a gente já tem uma série de investigações que mostra que o paciente que tem essa infecção assintomática, né? Porque às vezes a pessoa procura o dentista pela dor, né? Não, essas não doem, por isso que ela é perigosa, né? Podem aumentar o número de aterosclerose. Existe um boletim do INCOR que é significativo, extremamente importante, que demonstra que 41% dos problemas cardíacos são de origem de infecção dental. E 37%, segundo o INCOR, de mortes por problema cardíaco são de origem dental, né? Então, eu acredito que a questão não é assim, extrair o dente. A questão é realizar um bom tratamento, né? Como da mesma maneira, se eu tiver uma outra patologia, se eu não a tratá-la, obviamente o paciente vai ao óbito. Interessante colocar que também essa infecção dental ou essa contaminação das bactérias para dentro da corrente sanguínea não se dá simplesmente também no caso de um tratamento, no caso de uma necrose, de uma morte pulpar, que precisa. São necessários muitos fatores para que isso ocorra, né? Eu acho que, na realidade, o que muda hoje é que hoje o Brasil, em endodontia, está em segundo lugar no mundo em publicações científicas, né? Então eu acredito que hoje hoje nós estamos conhecendo coisas que sempre existiram. E eu queria deixar claro dentro desse comentário que não é realizar a endodontia que leva a isso, é não realizar a endodontia que pode levar a isso. Hoje o conceito que nós temos é de blindagem, né? Você faz o tratamento endodôntico e você já restaura esse dente, para exatamente proteger esse conjunto, né? Isso não quer dizer
que esse paciente não deva aparecer de tempos em tempos para observar o que está acontecendo, né? E aí, nos casos, tem as indicações de cirurgia perapicais, tem as indicações da extração, obviamente, né? Não temos 100% de sucesso, né? O que hoje, na realidade, está acontecendo, e que talvez esse informativo ele seja interessante aqui, é que está existindo um aumento da taxa de retratamentos dentais, né? Tratamentos endodônticos que não deram certo, por N motivo, por problemas de contaminação cruzada, enfim, né? Técnicas que possivelmente não lograram êxito. Hoje, por exemplo, aumentou em 38% a taxa daqueles profissionais que voltaram a retratamento e abandonaram o implante. Porque a gente vê que o sucesso endodôntico e a raiz e o dente é superior a qualquer outro tipo de preservação desse elemento. Então aumentou muito a taxa de reintervenção, que antes não, né? Nós passamos um período onde isso existia, um período de praticidade, entendeu? Eu acho que é melhor, então vamos indicar o implante, e a volta desse tipo de procedimento, mesmo sendo um procedimento mais trabalhoso e muito mais complexo. Ok. Doutor Machado, tem uma observação que eu queria lhe perguntar. Essa questão, quando o tratamento, o dente está necrosado, morreu, né? O dente está morto, e o dentista faz o tratamento de canal e desinfecciona aquele canal e veda com obturação, né? Aquela bactéria que estava ali do canal para a parte óssea, para a parte do ligamento que reveste as raízes, como é que hoje a endodontia vê isso? Eu pergunto pelo seguinte, a gente vê na internet algumas coisas sobre isso, né? Pessoas levantando publicações, como o senhor notavelmente aqui abordou, do início do século passado, mas comentando o seguinte, que mesmo fazendo o tratamento de canal, aquela infecção no canal não existe, mas que ali nos túbulos dentinários, né, nos canalículos dentinários, a comunicação do canal, hoje fechado, obturado pelo tratamento, com a parte ali do ligamento e da parte óssea, que aquelas bactérias, porventura, ficassem ali, ainda ficariam, eu gostaria de perguntar para o senhor, até para esclarecer para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, se realmente ficariam pelos medicamentos que usam hoje de curativo, de demora, e se não, se realmente alguma outra ficar, se isso procede, esse tipo de informação, onde causaria durante meses, anos, aquela bactériazinha no túbulo dentinário, eliminando toxinas no organismo. Então, na realidade, ela precisa comer, né? Se ela encontrar comida, se ela encontrar um ecossistema, ela sobrevive em qualquer lugar, né? O que é um pouco difícil, senão nós nasceríamos e morreríamos na sequência. A bactéria em si, ela não é agressiva, o que é agressivo é a exotoxina. Mas para ela produzir isso, né, ela precisa, por exemplo, ter condições de vitalidade, de sobrevivência, tá certo? Então, é muito difícil com que isso ocorra. Na realidade, a gente observa que a questão maior não seria a questão intertubular, né? Nós poderíamos ter uma situação, sim, da manutenção da infecção em casos aonde a polpa morreu há muito tempo, aonde eu tenho uma lesão óssea superior a 3 ou 4 milímetros, extremamente radiolúcida, né? Aonde não apresenta nenhuma sintomatologia o paciente, ou no dia que ele vai ao churrasco, ele morde mais forte ali, no outro dia ele acorda com um pouco de dor de dente, né? Então, para que isso ocorresse, né, nós precisaríamos de uma lesão com essas características e, mais importante, talvez um dente aberto, né, alguma coisa onde muitas bactérias entrassem e diferentes bactérias entrassem, e dentro da lesão apical eu não tenho um anticorpo. Porque se eu não tenho lesão apical, a bactéria não consegue sobreviver fora do canal, porque ela é destruída por macrófago, ela é destruída pelo nosso sistema imunológico,
né? Sim. Então ela não consegue sobreviver ali fora. Para que essa bactéria entre na corrente circulatória ou para que essa bactéria chegue a sair de dentro do canal, caminhar nas paredes externas do canal e montar um biofilme ali bacteriano, é uma situação extremamente complexa que nós chamamos de lesão refratária, que não necessariamente vai levar a complicações sistêmicas, ponto número 1, né? Eu preciso ter vários tipos de bactéria, porque daí a bactéria ela precisa ter uma bactéria para dar resistência à colônia, uma bactéria para defender a colônia de anticorpo, uma bactéria para nutrir a colônia, uma bactéria para eliminar esse mecanismo de defesa, né? Então, quer dizer, é uma complexidade tal que nós encontramos basicamente 5% e são casos tratáveis quando nós jogamos a medicação dentro da lesão, atraindo uma grande quantidade de macrófago, quebrando, portanto, esse ecossistema. Essa é uma questão. A outra questão é aquilo que nós falamos, né? A permanência constante disso, podendo se manifestar ao longo do tempo dentro de um sistema da circulação sanguínea. Hoje, por exemplo, pelo menos no estado de São Paulo, é necessário a presença do dentista na UTI, né? E nós temos um protocolo técnico que no CIOSP, agora esse ano de 2019, vai ser implantado na hospitalar, que é um protocolo que te permite fazer endodontias de altíssima qualidade a um tempo um pouco curto. Às vezes você vai entubar o paciente, quebra um dente, dá para você fazer a endodontia dele, manter a tua margem de segurança, o teu controle antimicrobiano, sem ter que extrair o dente desse paciente. O né? paciente internado. Exatamente, do paciente internado. Então, para que ocorra todo essa contaminação externa e etc., é necessário, né, uma falta total de exame, de preservação, de ida ao dentista. Isso pode acontecer em qualquer outra parte do organismo que fique totalmente largada às suas possíveis contaminações. Então, complementando, aproveitando toda essa explicação que o senhor está passando, a gente poderia dizer que quando ocorre uma infecção, a necessidade do tratamento de canal por uma infecção dental, por uma cárie, uma morte pulpar, aquele medicamento, o que o medicamento não destruiu de bactérias, né? Hoje, se me permite, hoje a gente não fala nem em medicamento. Hoje evoluiu tanto o sistema de instrumentos e limas rotatórias reciprocantes automatizadas e o nosso conhecimento e a nossa utilização de substâncias químicas durante o procedimento de limpeza do canal junto com as limas mecânicas e, ao mesmo tempo, as agitações sônicas e ultrassônicas dessas substâncias penetrando em tubos dentinários, né, praticamente nos liberta da medicação intracanal. Perfeito. Porque nós deixamos a sanificação nas melhores condições possíveis, promovendo até adesividade de cimento obturador, né? Então, quer dizer, hoje um tratamento não é feito em sessão única em duas situações. Ou se é um caso complicado, que demora tempo e necessita parar, e aí sim ele é medicado. Outro, por exemplo, se eu tenho uma lesão refratária, que eu faço a opção de tratar esta lesão antes de concluir o tratamento, né? Então, perfeito. Eu acredito que desde a oxigênio-argentoterapia, né, escrita pelo grande professor Mário Badam, publicado pela editora Mogi Mirim em 1922, que é a base basicamente de todas essas coisas aí, né? Graças a Deus eu acho que a gente evoluiu um pouco sobre os termos científicos, né? A verdade do passado não é a verdade do presente. Perfeito. E só complementando, né, essa questão, hoje então, essa formação que você está passando é bastante importante, né, até para os colegas dentistas e também para a população do modo geral. Se me permite, eu acho que é importante o termo da população, porque o nosso colega, ele muitas vezes, com essa chuva que tem de informações erradas, né, esse terrorismo
que existe dentro da internet para determinadas coisas, né? Os blogueiros de plantão. Gostei do né? terrorismo. Os blogueiros do plantão. Isso muitas vezes leva o paciente a uma situação de desespero, né? De desengano, muito complicada. E às vezes, por exemplo, a própria formação da Faculdade de Odontologia, ela tem buscado mudanças. A odontologia cada vez mais ela sai de uma formação de técnico para a formação de um profissional de saúde, né? Então, muitas vezes, o técnico, ele não admite o insucesso. O insucesso está presente em todas as especialidades, né? E que por isso que, graças a Deus, se continua estudando e pesquisando para que se melhore cada vez mais. O que o senhor falou é interessante porque essas informações que circulam na internet, que muitas são também do início do século passado, também levam de encontro a questão da evolução das técnicas, da filosofia e também do meio onde foram realizadas essas pesquisas. Exatamente, né? Quer dizer, o que se fazia numa época, o que se usava numa época, o conceito que se tinha numa época, pois eu estou falando que em 1977, 8 era dor, nem se pensava em bactéria, nem se pensava em infecção, né? Quer dizer, graças a Deus evoluímos muito. Agora, é um pouco complicado quando, por exemplo, eu crio uma história através de fatos reais que são desencontrados. Né? Eu acho que esse aqui é o problema maior. Eu pego exatamente, a contextualização. Como essa história é contada, né? Se eu uso uma tendência ou não. Eu acho que, na realidade, o cuidado que nós temos, né, como professor, é exatamente no sentido de que a gente sabe que existe o amanhã, né? Então, a gente cuida desses meninos, a gente participa dessa formação, e esse caso é um caso bastante delicado, a postura que a gente tem que ter. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fiz a especialização, eu sabia tudo que você perguntasse, eu sabia, eu falava a página do livro que estava, eu falava como é que era e como é que não era. Quando eu comecei a fazer o mestrado e o doutorado, eu já quase que não sabia mais nada e me sentia inseguro mediante essas variáveis. Eu acho que é aí que entra o contraponto da ética, né? Eu tentar fazer o melhor de mim, eu estar muito bem informado de como as coisas estão sendo feitas e aquilo que se faz com base científica. Ao mesmo tempo, é fundamental, e por isso a pesquisa é fundamental para o professor, e por isso o clínico tem que seguir e se atualizar constantemente, porque novas pesquisas mudam o comportamento. E isto é saudável e isto é evolução, né? Então, quando você tem a ética, você trabalha dentro daquilo que é o melhor que você pode propiciar. E é claro que isso não depende da vontade, isso depende também da sua preparação e do meio onde você vive, né? Que é o que te dá o respaldo científico. Eu sozinho, com maior boa vontade, eu posso, por exemplo, criar uma série de problemas. É o que a gente vê hoje, muitas vezes, né? Com muitos blogs, onde profissionais, que são excelentes profissionais, mas eles passam a emitir, muitas vezes, opiniões pessoais sem base científica. E às vezes pela imagem, pela forma com que essa informação foi conduzida, ela termina entrando num aceite popular muito maior. Então, é o que a gente fala, né, da questão dos fake news. Vai ver a fonte, ver quem é, ver quem fez, entendeu? Ver a base que é. E tudo tem que estar em constante evolução e mudança. E no momento atual, né? Exatamente. O senhor diria, doutor Machado, a gente poderia dizer, então, que o tratamento de canal não oferece risco ao paciente em relação a essa questão das bactérias, desde que seja feito dentro da maneira correta, dentro das bases científicas atuais, modernas? É só nascer para ter risco, né? Então, obviamente, um profissional de saúde vender uma coisa sem risco não é possível, né? O que nós podemos falar é o seguinte: é um tratamento que apresenta nas suas condições de normalidade
94, 95% de sucesso. Eu acho que é muito bom, tá certo? E ele também deve ser preservado, né? Ele deve ser verificado. E se identificado alguma variável dentro dessa questão, outras intervenções complementares podem ser executadas. Até um retratamento. Um retratamento, ou uma cirurgia parenodôntica, ou a extração. Né? Então, isso tudo está dentro desse contexto biológico que nós fazemos. A gente sempre orienta, né, o nosso aluno de pós-graduação, os nossos colegas, a você nunca vai fazer um tratamento endodôntico ou qualquer tipo de procedimento pensando no sucesso. Porque o sucesso não está nas nossas mãos. O sucesso vem da variação da complexidade anatômica, do tipo de bactéria, da resistência do hospedeiro, do hábito do hospedeiro, de quanto tempo ele vai demorar para restaurar esse dente e de uma série de outros fatores. Né? Nós não temos este domínio, até na medicina. Né? Você não chega para o médico e quer 100% de sucesso numa cirurgia. E na odontologia não haveria de ser de uma maneira diferente. Então, nós não trabalhamos buscando o sucesso porque seria uma petulância muito grande, né, daquilo que se pretende. Mas a gente trabalha dando o melhor de nós. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Nós vamos fazer aquilo da melhor maneira possível e se nós achamos que não estamos aptos, indicamos para o paciente que nós achamos que estamos aptos. Eu acho que as ciências médicas e ciências da saúde, elas devem trabalhar dentro desse contexto, né, de até se respeitar as limitações e criar novas expectativas. 93%, 94% de sucesso, eu diria que é um bom tratamento. Com certeza, perfeitamente. Doutor Machado, para finalizar essa entrevista com o senhor, você poderia divulgar para quem está nos assistindo, né, a partir dessa experiência imensa que o senhor tem, a gente sabe que o senhor também é um pesquisador, tem mais de 70 artigos publicados, né, mais de 70 publicações científicas, o que a gente poderia dizer para a população que está nos assistindo, os passos para que elas pudessem manter uma saúde bucal adequada e evitar o surgimento de doenças e infecções dentárias? Isso teria algo que... Sim. Dentro dessa característica, né, para os profissionais de saúde, é a constante atualização. Perfeito. Né? E eu acho que dentro deste ponto é a atualização com senso crítico. Veja não aonde você vai fazer, com quem você vai fazer. Entre, por exemplo, no currículo Lattes do ministrador. Né? Hoje nós temos, pelo Conselho Nacional de Educação, pela plataforma Lattes da CAPES, você tem toda a vida daquela pessoa que você está tendo curso. Faça boas escolhas dentro desse sentido, para você ter boas informações. Não que outros ministradores que não tenham currículos maiores ou menores são ruins ministradores, não, de forma nenhuma. Mas eu preciso ter ali uma essência que envolva experiência clínica, que envolva experiência ao lidar com o paciente, que envolva conhecimento científico e, finalmente, ética. Né? E uma das coisas muito importantes é como lidar com o paciente. Né? Eu acho que muitos problemas nascem porque nós precisamos ainda de uma disciplina quase que de gestão na odontologia e também uma disciplina de relações profissionais, né? Porque muito se perde dentro desse contexto. E para o paciente, buscar um profissional de referência, né? Não necessariamente é o mais caro, às vezes não é essa a questão, e se manter, né, dentro de um check-up constante, como nós fazemos na área médica. Então, assim, nós podemos detectar com tempo mais curto, detectar precocemente qualquer outras variações, tá certo? E aí poder colaborar melhor com a saúde desse paciente. Podemos dizer que hoje o tratamento de canal é um procedimento seguro. Sim. Para a população e que ela também tem que, após fazer, eventualmente voltar para fazer
um acompanhamento com o profissional. Exatamente. Né? E aí ele se torna mais seguro ainda, não é isso? Doutor Machado, eu gostaria de pedir, eu sei que o senhor participa de um projeto, na verdade o senhor é o idealizador, que é o projeto 32, o senhor gostaria de, né, participar um pouco? Como esse projeto? Eu acho que, por exemplo, esse é um momento muito importante para isso, né? Porque o projeto 32, ele nasceu há 15 anos atrás, aonde, por exemplo, nós tínhamos como hoje, né, uma odontologia de excelente qualidade. A USP, a faculdade que eu tenho, ano passado estava em primeiro lugar no mundo, hoje está no ranking em oitava, em nona, em terceiro lugar do mundo. Outras 4 faculdades brasileiras estão nesse ranking até a 20ª também. E como eu falei para você, a publicação científica na área de endodontia brasileira é a segunda no mundo. Mas impressionante. Muitas vezes a população não tem acesso a esse tratamento, entendeu? Pelo custo desse tratamento, né? Pelos problemas que envolvem até essa questão financeira. O projeto 32, ele nasce com essa proposta: desenvolver tecnologias, agrupar tecnologias, agrupar protocolos técnicos para que você faça uma endodontia mais simples, mais rápida e, consequentemente, menos custosa. Eu só queria fazer um comentário do simples e do rápido, porque muitas vezes a palavra simples ela é mal interpretada. Simples é aquela coisa que funciona muito bem e é fácil fazer, né? Simples é diferente de complexo. Complexo é tão difícil onde eu posso errar mais vezes. Então a simplicidade ela te traz essa questão. O tempo é a relação custo-benefício e a exposição também do paciente a uma quantidade menor de bactérias, né? Mas o tempo e a simplicidade só podem ser consideradas se a qualidade está presente, né? Então, por isso que tem tantas pesquisas sobre esses protocolos que a gente desenvolve. Não adianta, então, você realizar um protocolo técnico para uma endodontia mais eficiente, mais rápida, mais eficaz, com uma melhor relação custo-benefício para o profissional e para o paciente, se ela não funciona. Não, não é isso. Ela tem que ser igual ou melhor, né? E o projeto 32, ele trabalha com essa filosofia, tanto para fazer endodontia como para fazer restauração, que nós chamamos de blindagem, e ele é realizado em ações como na Amazônia, ele é realizado em ações como comunidades carentes, né? Ele é realizado, por exemplo, dentro de sala de aula em comunidades, né, como a gente falou. E por que a gente realiza isso? Obviamente que a primeira ação, o primeiro impacto é um trabalho social, né? É trazer um pouco mais de atenção e de saúde a essa população carente. Tanto é que esse ano nós estamos lançando o Natal Sem Dor, aonde nós vamos na PCD de São Paulo, em um dia que seja, só apenas, trabalhar, realizar mais de 60 tratamentos endodônticos, restaurações e o uso do CEREC, que é uma máquina que reconstrói tudo isso daí. Então essa é uma ação social presente nele. O segundo viés que você tem é o seguinte: se você usa um protocolo técnico eficiente desse jeito, em situações tão extremas, na Amazônia a gente tem uma sala, a gente leva a espreguiçadeira, leva o motor, só que é isolamento absoluto, material esterilizado, tudo aquilo que você faz no teu consultório, você faz lá. Então a gente demonstra, por exemplo, que se você consegue fazer um trabalho daquele de qualidade lá, você pode fazer em qualquer lugar. E finalmente uma proposta de sensibilizar também os serviços públicos, para que eles se modernizem, para que eles treinem os seus profissionais, ou até convênios, né? Para que eles treinem esses profissionais, para que eles possam, por exemplo, melhorar também a relação custo-benefício e trazer um pouco mais de saúde à população. E por que o nome? 32, projeto Porque 32. nós temos 32 dentes e todos eles são importantes. Tá ótimo. Bom,
Agradecemos aí mais uma vez, gostaria de agradecer ao senhor pela participação, doutor Machado, e por ter nos acompanhado, né, nesse momento. Agradecemos também a quem está nos assistindo até aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem gostou, por favor, compartilha, curte nosso vídeo, que nós vamos trazer outros profissionais do gabarito do Dr. Machado, que é uma pessoa conhecida tanto no Brasil quanto fora, e é uma pessoa acessível e de bastante capacidade técnica e científica, para trazer explicações de assuntos que estão dando polêmica na internet e até nos consultórios, porque esses assuntos os colegas nos procuram e dizem que os pacientes perguntam sobre essas repercussões. Tá, eu gostaria de parabenizar e gostaria de agradecer a oportunidade. Gostaria de colocar lá o nosso site www.professormachado.com.br, onde toda a nossa produção científica está em PDF, nesses canais também, e também e o nosso canal YouTube Machado Treinamentos, onde tem uma série de vídeos que mostram o projeto e uma série de workshops também que nós fazemos demonstrando o uso do material. Lá também tem uma maneira de entrar em contato conosco e nós estamos à disposição e desejamos um sucesso muito grande a esse projeto. Nós que agradecemos, vamos colocar o link na descrição do vídeo, tudo bem, doutor Machado? Tudo bem. E aí, quem quiser acompanhar a trajetória do Dr. Machado, do Projeto 32 e todo esse trabalho que o senhor comentou, nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigado. Foi um prazer.